continuidade em nossa aula, neste módulo 3, iremos analisar as tentativas de aculturamento baseadas na cultura europeia como modelo. Para tanto, teremos como exemplo as tentativas de intervenções que os grupos indígenas e africanos sofreram na história do Brasil, no período colonial, mais precisamente até a independência. Bom, para adentrarmos ao conteúdo, precisamos compreender o que significa o termo aculturamento, que mais basicamente é a inserção forçada de uma cultura predominante, ou seja, a cultura europeia no caso, sobre a cultura indígena e africana. Estudando nos módulos anteriores que o índio e o negro foram inseridos no projeto de colonização das terras que hoje conhecemos como Brasil, para ser mão de obra escrava. Essa escravidão foi marcada por intensa violência, posse de liberdade e tentativas de desconstrução da cultura indígena e africana. Através da chegada dos jesuítas no Brasil, com o objetivo de converter os índios ao catolicismo, pode-se perceber nesse momento as primeiras tentativas de aculturamento. Na formação das colônias, os índios passaram por mudanças em suas rotinas ao longo da presença dos jesuítas. Essas mudanças ocorreram no modo de agir, no modo de produzir seus alimentos, porque os índios eles caçavam, né, os seus alimentos só para sua sobrevivência, e nesse período eles vão aprender a cultivar, né, para gerar lucros para os colonizadores. O modo também de falar, né, e até a sua crença. É válido destacar que essas mudanças que ocorreram no modo de vivência dos índios nas colônias, ela foi guiada por dois interesses: interesse religioso por parte da Igreja Católica e interesses políticos, né, por parte do governo regente. Para a Igreja Católica era preciso evangelizar os gentios, né, era preciso convertê-los, porque a Igreja Católica, naquele período, muitos, né, colonizadores acreditavam que os índios, né, os grupos indígenas, não tinham crença. E para isso, né, para que fossem salvos, é preciso convertê-los ao cristianismo através do batizado. Bom, a função das aldeias, como eu falei, era evangelizar e corrigir as condutas dos indígenas, para que vivessem nos costumes da fé e nos costumes da cultura dos portugueses. Bom, para a classe dominante, os costumes dos índios de viver somente para sobreviver e não para progredir financeiramente os torna atrasados perante o pensamento do colonizador. Vemos então que o colonizador quer do Brasil enriquecer e o índio somente viver. Por isso que criou essa concepção de que o índio é preguiçoso. Na verdade, não, né? Eles apenas queriam viver como de costume e não queria ser escravizado. Por isso que quando ele recusa a ser escravizado, ele é criminalizado, certo? E esses estereótipos é apenas uma justificativa de quem está escravizando, certo? Bom, o que mudou após o fim da escravidão indígena? Não mudou muita coisa. Ainda existem índios atuando em trabalho escravo, mesmo que sendo proibido, ainda existiam alguns índios que eram escravizados. E ainda sofriam com a luta por posse de terras, porque eles estavam competindo com os colonizadores que estavam cada vez mais tomando terras para serem apropriadas, e os índios estavam tentando lutar por um pedaço de terra. E isso
não é diferente dos dias atuais, aqui no Brasil. Bom, em relação aos descendentes de africanos aqui no Brasil, a chegada dos africanos no Brasil já foi marcada por inserção de uma aculturação. Os africanos que eram exportados tinham que obedecer aos seus atuais responsáveis, os escravistas. Mesmo com sentimento de dor, com incertezas e medo, tinham de obedecer os escravistas, deixando de lado o seu passado, a sua terra natal e também a sua família. Bom, assim como os índios, eles tinham que aprender a falar português, e deixar a sua língua materna, de lado. Sobre as proibições religiosas, a Igreja Católica proibia e banalizava os cultos religiosos dos africanos. Vale lembrar que esses africanos já possuíam, sua crença, seus deuses, Dentre esses deuses, Oxalá, Iemanjá e dentre outros. E aí veio uma dúvida, por que a Igreja Católica criticava essa religião? Por dois motivos. Primeiro, porque a religião católica, ela acreditava que só existe um Deus na humanidade, é o seu Deus, o Deus cristão. Os demais eram apenas invenções, ou deuses satânicos. E também criticavam os rituais que eles consideravam ser magias negras, certo? Mas sabemos hoje que essas atitudes e esses estereótipos foram construção de caráter de intolerância religiosa por parte da Igreja Católica. Mas esse preconceito ainda existe no Brasil. Existem grupos religiosos, existem pessoas de vários grupos religiosos que veem o candomblé. O candomblé é um ritual, é um culto africano, mas sabemos hoje que isso não era verdade. Ainda existem pessoas de vários grupos religiosos no Brasil que ainda têm preconceito sobre essa religião, os cultos religiosos, os deuses, Bom, dentre esses rituais, temos o candomblé, que foi construído um estereótipo que o candomblé é um ritual satânico, onde associaram a macumba. A gente sabe no Brasil existe muito uma cultura que a macumba é um ritual, de magia negra, e na verdade a gente vai ver agora o que é macumba. Bom, como estamos vendo, a macumba é um instrumento musical utilizado no ritual candomblé, O candomblé é um culto e a macumba é um instrumento musical parecido com o reco-reco, onde a madeira é de origem africana e essa árvore se chama macumba. Como a gente viu, existiu uma construção totalmente errada sobre os cultos religiosos africanos, envolvendo magia negra. E na verdade não houve uma desconstrução dos sentidos. Então já sabemos hoje que macumba é um instrumento musical utilizado no culto dos deuses africanos. Bom, para finalizar esta aula, trago agora um fato histórico muito importante na história do Brasil, além da escravidão. É uma tentativa de aculturamento da população brasileira que ocorreu no Rio de Janeiro entre 1917 a 1945, onde foi motivado pela teoria de Jerry Darwin, que elaborou um livro chamado Diploma de Brancura. Esse autor ele visava branquear a população brasileira, baseando-se na teoria de Eugênia
Yamarquiana. Vamos ver o que significa essa teoria, né? O que ela defendia. Bom, a eugenia Yamarquiana teria sido, então, uma tentativa científica de aprimorar os indivíduos por meio do melhoramento de seus traços genéticos. Segundo as teorias racistas que associavam degeneração à miscigenação, a união de indivíduos de etnias diferentes produzia incapazes, degenerados, indolentes ou mesmo com tendências à criminalidade. Portanto, essa herança racial entrava em conflito ao se miscigenar, produzindo indivíduos instáveis, incapacitados para a vida civilizada, que exigia disciplina, trabalho em ordem, né? A gente vê que a miscigenação no Brasil, né, foi a relação de vários grupos, do branco, do índio e do negro, onde a gente sabe que no início as índias e as africanas elas foram abusadas sexualmente, onde parte daí a miscigenação, juntamente com os novos casamentos dos africanos, com os indígenas, certo? Mas a partir dessa teoria de Devin, né? Ou seja, a miscigenação, a cor parda, a cor negra, ela era inútil, né? Ela era incivilizada por a questão da negação do negro e do índio no passado em relação à escravidão. Por isso que foi associado, né, essa incapacidade dessas pessoas frutos da miscigenação. É um preconceito realmente, é uma teoria muito espantosa, né, que a gente não consolide essas teorias porque realmente são preconceituosas e ultrapassadas, como a gente viu nos fatos históricos estudados. Bom, finalizando a nossa aula, espero que tenham compreendido o conteúdo. Tratamos na aula um pouco da história dos escravizados no Brasil. Vimos que o pensamento egoísta de uma classe social, os brancos ricos, roubaram, prenderam, torturaram, mataram e construíram uma ideia errada das culturas indígena e africana, onde os silenciaram com a cultura do medo. Esse passado feio, chamado escravidão brasileira, foi tão forte que os indígenas e os negros ainda sentem as chibatadas de seus senhores. Hoje, em pleno século XXI, ainda existem grupos indígenas disputando com empresários, fazendeiros. E os negros ainda lutam por mais respeito e igualdade. Então vamos mudar essa história, conto com vocês, nós somos o futuro do Brasil e é estudando história que se muda o presente. Bom, agradeço a participação de todos, né? Preparamos um quiz onde está linkado na descrição deste vídeo. Conto com a participação de todos e não saia ainda, porque preparamos uma declamação da música do Gabriel Pensador, Racismo é Burrice. Racismo é burrice. Não seja um imbecil. Não seja um ignorante e não se importe com a origem ou cor do seu semelhante. O que importa se ele é nordestino e você não? O que importa se ele é preto e você é branco? Aliás, branco no Brasil é difícil, porque no Brasil somos todos mestiços. Se você discorda, então olhe para trás. Olhe a nossa história, os nossos ancestrais. O Brasil colonial não era igual ao Portugal. A raiz do país era multirracial. Tinha índio, branco, amarelo, preto. Nascemos da mistura. Então por que o preconceito? Barrigas crescem, o tempo passou. Nasceram os brasileiros, cada um com a sua cor. Uns com a pele mais clara, outros mais escuras. Mas todos viemos da mesma mistura. Então preste atenção nessa sua babaquice. Pois como eu já disse, racismo é burrice.
Dê à ignorância um ponto final. Faça uma lavagem cerebral. Racismo é burrice. O racismo é burrice. Mas o burro não é o racista. É o que pensa que racismo não existe. O pior cego é o que não quer ver. E o racismo está dentro de você. Porque o racista, na verdade, é um tremendo babaca. Que assimila os preconceitos porque tem a cabeça fraca. E desde sempre não para pra pensar. Nos conceitos que a sociedade insiste em lhe ensinar. Racismo é burrice.